Em 1963, Martin Luther King, um dos grandes líderes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, organizou uma marcha até Washington, onde ele proferiu um discurso que ficou muito famoso, em que ele falava que ele tinha um sonho e tal. Hoje eu vou falar sobre um documentário que vai contar a história depois desse sonho. O que aconteceu depois desse discurso? King no Deserto é um documentário que foi produzido pela HBO e que foi dirigido por esse cara aqui que eu não sei nem pronunciar o nome dele. Em termos de cinema, esse documentário não traz nenhuma novidade. Ele é quase uma reportagem especial lá do Jornal Nacional, do Globo Repórter, seja o que for, porque ele não inova em nada em sentido de linguagem, tá? Ele é só imagens da época somadas a algumas entrevistas com pessoas que foram muito próximas ao Martin Luther King. Então, nesse sentido, não tem grandes inovações. Porém, quanto ao conteúdo, aí é outra conversa. Caso você não conheça a história deste pastor que modificou a história dos Estados Unidos, né? Se você não lembra direito das aulas que você teve lá sobre o Martin Luther King na escola, aqui talvez não seja exatamente o lugar para você aprender, porque aqui eu só estou falando sobre filmes de forma irresponsável. Então, se você quer realmente aprender sobre ele, eu acho que você precisa procurar um professor de história e tal, a galera que manja realmente disso. Eu sou um leigo no assunto, só vou comentar aqui o que eu vi no documentário, beleza? Eu não sou fonte para nada. Dito isso, esse documentário ele vai acompanhar principalmente, né, ele vai discutir principalmente a parte final da trajetória do Martin Luther King. Então, se a gente pega lá esse discurso de 1963 como o grande auge, digamos, né, da luta dele, ele já vinha fazendo diversos trabalhos bem antes disso. Então esse documentário vai acompanhar mais a parte final ali, no final dos anos 60, né, o Martin Luther King morreu em 1968. Então vai pegar ali os últimos 3 anos, mais ou menos, o foco do documentário é mais nessa parte da vida dele. Essa parte da luta pelos direitos civis, que teve diversas pessoas envolvidas, né, tem muita gente que fez parte disso. Às vezes o Martin Luther King e o Malcolm X também são os que mais se destacam, mas eles não são os únicos, né? Mas assim, eles acabaram atraindo muita gente, por isso que acaba tendo mais destaque. Parte da história do Martin Luther King começa com quando a Rosa Parks lá se recusa a dar o lugar, né? Ela era uma mulher negra e ela se recusa a dar o lugar dela no ônibus para uma mulher branca, porque tinha esse esquema, né? Que os bancos eram para as pessoas brancas e daí os negros teriam que andar de pé ou nem andar naquele ônibus. O grande foco desse grupo, né, de luta pelos direitos civis se dá a partir disso, de um protesto contra as empresas de ônibus. Então as pessoas passam a boicotar os ônibus e começam a ir trabalhar a pé, começam a dar carona um para os outros e tal. E fica durante um longo tempo o Martin Luther King, que é um pastor, que tem formação acadêmica, ele não era um ignorante qualquer, muito pelo contrário, tanto que ele é chamado de Dr. King, né? Ele tem esse poder tanto de oratória quanto a capacidade de reunir as pessoas através desse discurso, principalmente cristão, envolvendo também essa ideia de não violência, que é aquilo que ele aprendeu com Gandhi e tal, né? Ele até falava sobre isso. Então tem essa questão da luta. Os problemas vão surgindo aos montes. Então tem, por exemplo, luta para poder ser servido numa lanchonete. Tinham algumas lanchonetes que o negro não poderia comer hambúrguer, né? Poderia entrar lá e tal, mas não poderia comer hambúrguer. Umas paradas idiotas, assim. Outra questão é que alguns protestos, né, que o Martin Luther King organizou eram, por exemplo, em algumas regiões as pessoas não conseguiam comprar casas. Quando chegava uma pessoa negra, a imobiliária falava que não tinha casa, que não tinha nada para vender. E aí se mandasse lá uma pessoa branca, minutos depois eles falavam, não, tem sim aqui, eu vou vender. Eles não queriam vender para pessoas negras, porque do ponto de vista deles, aquela região ia desvalorizar com a presença dos negros. Então eles não vendiam, simplesmente o negro, mesmo que tivesse dinheiro, ele não poderia comprar. E além desse problema, o que o Martin Luther King percebeu é que as pessoas não tinham poder aquisitivo, na verdade. A questão de pobreza extrema, que acabava gerando ainda mais violência, era um enorme problema que precisava ser resolvido com políticas públicas. E quando ele começou a se preocupar com isso, ele passou a ser acusado de comunista. Básico, se a pessoa se preocupa com os pobres, ela é comunista, né? A gente já viu isso. Uma coisa que o documentário mostra muito é que ele foi perseguido pelo FBI. As conversas deles eram gravadas, eles recebiam várias denúncias que eles queriam derrubar ele de qualquer forma. Então muita gente defende assim, o Martin Luther King é pacífico e o Malcolm X era o cara que ia pra treta, que arregaçava todo mundo. E na verdade não é isso, né? A política do Martin Luther King de não violência era
pacífica, mas ela não era passiva. Ela queria gerar o caos, sim. Ele queria atrapalhar, queria incomodar as pessoas para poder chamar atenção para determinados assuntos. Tem cenas no documentário que são assim, bem perturbadoras, que eles estão fazendo as marchas deles lá, como se fosse a marcha de Selma lá, né, aquela que gerou até o filme da Ava DuVernay. Eles estão fazendo as marchas e aí tem uma hora que aparece crianças na beira da rua, assim, e xingando eles e falando um monte de coisa racista, assim, criancinha pequenininha, segurando aquelas bandeiras de confederado, que ainda tem gente que utiliza e que exibe nos Estados Unidos, que coloca adesivinho no carro, esse tipo de coisa. As pessoas marchando, pedindo um pouco de dignidade e aí tendo que ouvir crianças chamá-las de coisas racistas. É bem triste. O documentário mostra que ele não é o flautista de humanas lá, né? Ele é um cara que tinha um determinado método e que, de fato, ele queria perturbar a sociedade. Não era só paz e amor, não. Ele queria perturbar, porque só assim as coisas poderiam avançar. Tanto que avançaram em vários aspectos graças às lutas de que ele e tantas outras pessoas coordenaram. E uma coisa que é bem legal nesse documentário é que mostra que não havia unanimidade dentro do próprio grupo. Que eles estão marchando, tem um repórter, né, tá o Martin Luther King aqui, tem um repórter e tem outros líderes lá da marcha. E o Martin Luther King fala que defende a não violência e o cara fala assim, não, eu acho que não, a gente tem que ir pra cima, tem que responder na mesma moeda, senão nunca vão respeitar a gente e tal. E mostra que eles tinham visões diferentes de mundo, de estratégia de luta, mas que o Martin Luther King sempre respeitou isso. Ele não seguiria aquela mesma forma de ação, mas ele respeitava a existência dela porque ele sabia por que ela existia. Ele tem uma personalidade complexa, não é tão simples encaixar ele como Martin Luther King, paz e amor, a coisa não é bem assim. E aí esse documentário vai mostrando um pouco como se fosse a derrocada dele, assim, a queda do Martin Luther King, que começa principalmente quando ele critica a guerra do Vietnã. Porque para os Estados Unidos, principalmente naquele período, era falando aqui final dos anos 60, beleza? A guerra do Vietnã se estendeu por muito mais tempo. Ele percebe que as pessoas se afastam dele, pessoas que eram muito próximas dele se afastam, a imprensa começa a criticar muito ele, porque tem aquela questão pros americanos que é antipatriota. Então, ele tinha essa percepção que aquela era uma guerra idiota, que não era a guerra deles, que nem precisava estar envolvido naquilo, mas para os cidadãos comuns, ele era um cara antipatriota. Ele tava assim, cara, você tá lutando contra o teu país? E aí que alimentaram ainda mais essa história de que ele era comunista, de que ele queria dar algum tipo de golpe nos Estados Unidos e tal. O documentário mostra que ele tava mal naquele período, abandonado mesmo pela galera, depois de tudo aquilo que ele tinha feito, né, durante meio que foi uma década, digamos, de lutas, indo atrás das paradas, e aí, quando você menos espera, a galera te abandona, assim, é foda. Então lá em 68 ocorre uma manifestação enorme de lixeiros, acho que é em Memphis, a cidade, e aí ele junta a galera e vai pra lá, pra participar de uma manifestação que ele não tinha organizado, ela já meio que tava rolando, ele só levou mais gente e participou. E foi uma manifestação bem zoada, porque as pessoas quebraram as coisas e tal, e ele era contra isso, ia contra os discursos que ele defendia. Ele foi para ajudar a respeito dessa questão, né, da melhoria das condições de trabalho das pessoas, mas aquilo acabou prejudicando um pouco ele. E aí depois disso, ele fez um dos últimos discursos dele, e aí pouco tempo depois, poucas horas depois, ele tava lá num hotel, nesses hotelzinhos assim, meio que de beira de estrada, que tem 2 andares e tal, e ele tava na sacada ali do primeiro andar e ele levou um tiro, acho que levou um tiro que pegou no pescoço, pegou um pouco no maxilar, e ele foi morto por um imbecil lá, depois pegaram esse cara. É bem triste acompanhar a história dele, porque você percebe que todo aquele período de glória, de conquistas, as coisas que ele, né, foi alcançando junto com as pessoas que estavam com ele, tudo foi se perdendo e ele foi assassinado num momento ruim, numa hora que ele achou que as coisas já não estavam dando mais certo, assim, sabe? Eu não fazia ideia que as coisas tinham acontecido dessa forma, que ele estava se sentindo daquele jeito quando o assassinato aconteceu. Então é um documentário que é bem triste, mas eu acho que é bem importante para, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre quem foi essa figura. Às vezes a gente tenta encaixar o perfil dele em determinadas caixinhas, mas a gente vê que o ser humano é muito mais complexo que isso. Então eu acho que esse documentário consegue ampliar a nossa visão a respeito de quem foi, afinal, o Martin Luther King Jr. Eu gostei muito, eu recomendo. Nota para King no Deserto, 4 estrelas. Mesmo que ele não traga grandes novidades em termos de linguagem, é um documentário ótimo. Então é isso. Se você já viu esse documentário, diga aí nos comentários quais foram mais pontos importantes que eu acabei esquecendo de falar, porque tem tanta coisa nesse documentário. Curta o vídeo se você gostou dele, assine o canal e a gente se vê na próxima. Até!